falar sobre as transformações de materiais. Com uma folha de papel ofício, faça origami abaixo. Passo 1. Dobre ao meio sobre a diagonal. Passo 2. Dobre novamente ao meio para fazer uma marca e desdobre, tendo cuidado para que o triângulo fique voltado para baixo. Passo 3. Dobre as duas pontas de cima para baixo como na imagem. Passo 4. Deixe a ponta que estiver em cima de baixo para cima. Passo 5. Dobre a ponta de baixo para cima ou para dentro. Passo 6. Desenhe a carinha e pronto. Agora responda: A. Cite uma transformação que ocorreu com o papel. B. O formato do papel continua o mesmo de antes de realizar a atividade? C. Após a confecção do origami, o material continua o mesmo? Os materiais, eles são transformados. As transformações dos materiais ocorrem em diversas situações do nosso dia a dia. Veja, a mãe de Lucas, ao servir o café da manhã, percebeu algo estranho nos pães que havia comprado. Alguns que estavam no armário estavam com bom cheiro e coloração perfeita. Outros que havia deixado próximo à pia da cozinha estavam com aspectos diferentes. Lucas ficou impressionado com a aparência dos pães e perguntou para sua mãe: o que será que aconteceu com estes pães? A transformação ocorrida no pão é um processo natural que ocorre nos alimentos e em outros materiais, ocasionada pela ação dos fungos e bactérias decompositoras. Porém, quando exposta à umidade, esse processo é acelerado e podemos ver o resultado em curto prazo. Essas transformações podem ser transformações reversíveis, que são aquelas em que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformadas, e transformações irreversíveis, que são aquelas em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformadas. A água líquida em que está cozinhando os alimentos se transforma em vapor. Em determinadas condições, esse vapor de água pode retornar ao estado de água líquida. Esse é um exemplo de transformação reversível. Depois de frito, o ovo não adquire novamente as características que apresenta logo após ser retirado da casca. Esse é um exemplo de transformação irreversível. Transformações físicas. Os materiais mantêm sua propriedade após serem transformados, como ocorre com o papel após ser picado. Aí nós temos uma folha de papel sulfite inteira e depois nós vemos a folha de papel sulfite picada. Transformações químicas são chamadas de reações químicas. Quando ocorrem, formam novos materiais que apresentam propriedades diferentes do material original. Ao queimar o papel, ele é transformado em cinzas e ocorre liberação de calor. As transformações podem ocorrer por causa de diferentes fatores: a umidade, a luz, o aquecimento e o resfriamento. Agora nós iremos fazer as atividades. 1. Escreva o tipo de transformação envolvida em cada uma das situações a seguir. Para isso, utilize as palavras do quadro abaixo: química, física, reversível e irreversível. 2. Alguns materiais, como o ferro, sofrem transformações na presença da água e de gás oxigênio. Observe a fotografia ao lado. A. Desembaralhe as letras, seguindo as setas, e descubra o material que se forma sobre os objetos que sofrem a transformação citada acima. B. Pinte os quadros das palavras que representam essa transformação: irreversível, física, reversíveis ou química. A mãe de Clara preparou um bolo para sua festa de aniversário. Ela misturou ovos, açúcar, chocolate em pó, farinha de trigo, água, óleo e fermento em pó. Após misturar tudo, ela colocou a massa na forma por 40 minutos.
A. Depois de assado, o bolo pode voltar a ter as mesmas características da massa de preparo? Por quê? B. Qual é o tipo de transformação ocorrida nessa situação?